para nós que estudamos o direito processual, o professor Kazu é assim, um exemplo, uma referência, eu falei, alguém que a gente estava acostumado a ler na faculdade, depois, quanto mais convivemos, né, mais é alguém com quem, além do prazer intelectual, o prazer pessoal. Então é uma honra e uma satisfação pessoal poder receber o professor Kazu Watanabe aqui, na gloriosa FDRP, né, Faculdade de Direito de Ribeirão Preto. E o professor Kazu esteve envolvido, né, participou ativamente, acho até que forneceu as ideias que deram origem a uma série de institutos que mudaram a justiça e o processo no Brasil. Isso não é uma fala assim porque ele está aqui presente, mas de fato revolucionaram o processo no Brasil. Uma peça o Camilo estava dizendo que havia um outro professor na São Francisco que, a despeito de ser contrário a algumas ideias, teve que, em algum momento, reconhecer assim, o processo brasileiro é assim, antes de Kazu Watanabe e depois de Kazu Watanabe. E eu tenho certeza que isso não é uma fala para vangloriá-lo, enfim, mas uma nota de realidade, uma constatação realista disso tudo. E o professor Kazu esteve envolvido também com entre os vários assuntos, dois deles são especialmente relevantes. Os juizados especiais cíveis, lei de 95, né, que, enfim, juizados de pequenas causas já em 84 e depois consolidados em 95, e agora, mais recentemente, enfim, uma ideia que já vem latente há um tempo, desde o JIC, de Juizados Informal de Conciliação, a ideia de implementar mediação e, na verdade, promover a mudança da cultura jurídica, no sentido de uma cultura de sentença, para uma cultura de pacificação. Pensando nesses dois temas, né, Camilo, a gente convidou aqui para juizados especiais a doutora Márcia Cristina Teixeira Branco Mendonça, juíza da Vara de Juizados Especiais Cíveis e Criminais ou Cíveis? Cíveis? Não, somente Cíveis, JEC, né, de Franca, né, e coordenadora do Sejusc de Franca, para compor a mesa e contar a experiência, né, com o JEC a partir de Franca, e a doutora Juliana Poloni, que é advogada e mediadora, né, e participa do Instituto Conversações, que é um instituto que tem promovido a mediação já há alguns anos, né, em Ribeirão Preto, e hoje, desde maio, né, professora, é coordenadora executiva do FONAME, que é o Fórum Nacional de Mediação. Então, a gente está envolvido aqui com os temas importantes e pessoas que têm uma experiência direta relacionada a isso. Eu agradeço a presença de vocês. Camilo, Nogiri e Alexandre, que também estão organizando, querem dizer alguma coisa? Ou tá? Enfim, a gente não vai ouvir o hino nacional. Está... Por favor, professor Kazu. Ficamos todos em pé aqui, enfim. Eu passo a palavra para o professor Kazu falar primeiro ou quer ouvir primeiro? Quer ouvir primeiro? Então tá bom. Como é que vocês querem fazer? Camilo. Se eu pudesse começar, né? Tá bom. Dá um oi. Eu acho que é a nossa grande estrela. O professor gosta... Quer falar aqui? Gosta de falar depois. Eu enxergo melhor a todos. O microfone lá, Camilo? Não, é esse aí. Boa noite a todos. Quando começam a me elogiar muito, eu sinto que estou virando artigo de museu. Mas eu convivo já com o professor Paulo Eduardo desde a época do CBPEG, né? CBPEG é Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais.
que foi até recentemente presidido pela professora Ada Pellegrini Grinover, até o falecimento dela, né? Professor Camilo, nós trabalhamos juntos, inclusive, sob as ordens da professora Ada. A professora Ada era uma professora fantástica, né? Mas ela cumpria suas obrigações e exigia que todos os companheiros cumprissem também, né, na mesma medida em que ela trabalhava, e isso era uma tortura para cada um de nós. E nós então dizíamos que nós éramos membros de uma associação denominada Vítimas da Ada Pellegrini Grinover. Mas a professora Ada é que deveria estar aqui, que ela é realmente fantástica. Eu vou citar algumas leis de que eu tive a oportunidade de participar, mas muitas dessas empreitadas, juntamente com a professora Ada, né, ela era um pouco mais, ela se formou 2 anos antes de mim, foi professora titular da USP, e eu a conheci quando já juiz, comecei a lecionar na USP, e na academia, embora ela tenha sido contemporânea, eu não cheguei a conhecê-la. Mas muito daquilo que consegui fazer foi graças ao chicote da professora Ada. Mas o que eu queria, nesta noite, é fazer um rápido apanhado, vamos dizer, um overview da evolução do nosso direito processual civil. Não sei se isso atenderia ainda. Quando eu me formei, estava em vigor o Código de 1939. Né? Em 72, foi aprovado um novo código, o Código Buzaide, né, que passou a vigorar a partir de 73. Aí, então, começamos a aplicar o Código 73. Agora vem, em 2015, o novo Código de Processo Civil. Eu estou me recusando a estudar um outro código, eu acho que basta de tantos códigos, né? Mas deixa eu dar uma rápida visão minha a respeito do direito processual civil, tendo em vista todas essas mudanças legislativas que nós tivemos. Esses 3 códigos, 39, 73, 2015, eles têm a mesma matriz, que é a matriz que eu chamo de liberal individualista. É um código voltado mais à solução de conflitos interindividuais. Mas ocorre um fenômeno extremamente importante na evolução do nosso direito processual a partir da década de 80. Né? Quando essa matriz liberal individualista começa a passar por transformações. Tivemos, em 1984, a aprovação da lei dos juizados especiais de pequenas causas. Né? Juntamente com o professor Dinamarco, Cândido Rangel Dinamarco, que os senhores devem conhecer, né? Tive a honra de participar da elaboração
do anteprojeto de lei que se transformou na Lei 7.244, de 84. Eu acho que foi extremamente importante, porque a partir dessa lei, talvez um pouco antes, talvez com as leis que regulam assistência judiciária, né, o nosso sistema processual começa a ter uma evolução dessa matriz individualista liberal, né, mais individualista, para um sentido mais coletivo, mais social, principalmente social na lei das pequenas causas. Começa a se preocupar com pessoas mais humildes, sem possibilidade de ter acesso à justiça com muita facilidade. Essa lei teve a iniciativa dessa lei surgiu no Ministério da Desburocratização, a época em que estava à testa dele o ministro Hélio Beltrão. Secretário executivo, que era Piquet Carneiro, ele teve a ideia de pesquisar o juizado de pequenas causas de Nova York, né, Smokeland Court, e começou a discutir, mas houve uma grande controvérsia. A Ordem dos Advogados se posicionou contra, porque essa lei relativizava um princípio muito caro para os advogados, que é o princípio da capacidade postulatória exclusiva do advogado, porque a lei permitia o acesso direto. Como hoje, nas pequenas causas, né, até um determinado nível, é possível a parte ir diretamente ao juizado aqui no Brasil também, né? Bom, então, o primeiro fato que eu acho revolucionário no nosso sistema processual é essa lei de 84. E no ano seguinte, e aqui então entra a participação da professora Ada Pellegrini Grinover, né, é aprovada a lei da ação civil pública, né, que introduziu no Brasil o processo coletivo para tutela de interesses meta-individuais, né, interesses coletivos, interesses difusos, né. E, em seguida, vem a Constituição de 88, que sacramenta tudo isso, né, torna até obrigatória a instalação dos juizados, que na lei de 84 era de instalação facultativa pelos estados. E manda também criar o juizado, ampliar essa legislação para a área criminal. Então, vem a lei de 95, né, dos juizados especiais. Hoje, juizados especiais para causa de menor complexidade, cíveis de menor complexidade, e para causas criminais de menor potencial ofensivo, crimes de menor potencial ofensivo. Mas a Constituição determina, de 88, a aprovação de um Código de Defesa do Consumidor, né? E eu tive a aventura também de participar, ainda juntamente com a professora Ada, e sob a presidência da professora Ada, né, da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, cuidando mais da parte processual, e nesse código a ação coletiva é ampliada para a tutela de interesses individuais homogêneos, né? Isso em 1990. Essas foram as primeiras transformações revolucionárias. Os três códigos, o código em vigor ainda era o Código de 73, mantendo a matriz liberal individualista,
não disciplinando nada, quase nada sobre processo coletivo, mas a lei extravagante que foi ampliando o nosso modelo processual. E na década de 90, principalmente entre 92 a 95, foi formada uma comissão presidida pelo ministro Salvo Figueiredo e também pelo ministro Atos Guzmão Carneiro, que cuidou da mudança de algumas disposições do Código 73. Nós tivemos a felicidade também de participar dessa empreitada, professorada também fazendo parte da comissão, e eu acho que aí essas leis, que foram um total de, eu acho que 10 a 12, não me lembro bem do número, trouxeram inovações extremamente importantes também, mudando aquela matriz, o modelo que nós tínhamos, introduziu a antecipação de tutela, a tutela específica da obrigação de fazer ou não fazer, o processo monitório e outras inovações como a ação de consignação, pagamento extrajudicial, etc. Essas leis, em seguida, aliás, essa revisão, mudança do sistema processual, completada em 2005, com a aprovação de uma lei que adotou o que a doutrina denomina de processo sincrético, que consiste no seguinte: o modelo de 73, o Código 73, separava nitidamente o processo de conhecimento do processo de execução. Não sei se todos os senhores presentes já tiveram aula de processo, todos, né? Então, já são formados nesse tema, eu posso discorrer sem nenhuma preocupação. Esse processo, essa dicotomia que existia antes, processo de conhecimento e processo de execução, muitos doutrinadores, embora quando da aprovação do Código 73 tivesse sido visto isso como um grande avanço doutrinário, na prática era uma causa muito grande de morosidade, porque primeiro tinha que conhecer do conflito, o juiz sentenciar, formar um título executivo, depois começar um outro processo, que é o processo de execução. Então, nessa lei de 2005, resolve-se fazer a junção do processo de execução com o processo de conhecimento. A isso se denomina de processo sincrético, o sincretismo, né? Isso, eu acho que deu maior agilidade, mas é claro que nós não estamos vendo, talvez, um resultado assim, muito palpável por causa da quantidade enorme de conflitos que nós temos, né? Cerca de 100 milhões de processos em todo o judiciário, né? Distribuído em vários juízos, várias justiças, vários juízes. Mas, de qualquer forma, eu acho que deu uma certa agilidade, né? Mas, quando estava tudo isso, mais ou menos, já em funcionamento, alguns juristas entenderam que era hora de editar um novo código, né?
esse novo código, que é o código de 2015. Eu, honestamente, eu acho que nós podíamos esperar um pouquinho mais, né? Esperar mais um pouquinho de experiência, ver os resultados, fazer as pesquisas que o Dr. Paulo gosta tanto, né, fazer. Eu me lembro que, na audiência pública realizada pela comissão em São Paulo, quando eu fui ouvido, eu fiz duas ponderações. Antes de editar um novo código, era necessário fazer uma pesquisa, como Barbosa Moreira sempre insistia, ver se os institutos novos, aqueles criados na década de 90, estavam produzindo resultados positivos ou negativos, né? Depois disso, então, ver o que tinha que reformar, o que tinha que aperfeiçoar, né, o que tinha que manter. E uma outra coisa, por mais perfeita que seja uma lei processual, o sistema não funciona se o juiz não contar com a organização judiciária adequada. Se não tiver uma estrutura material e pessoal suficiente, né, pode trazer a lei mais perfeita do mundo, que a justiça não vai funcionar, né? Então, tinha que cuidar também da estrutura, da organização judiciária, né? Essas duas ponderações não foram ignoradas, né? E foi aprovada a lei. A lei incorporou todas as mudanças que já mencionei, essas de década de 90, né? Adotou algumas coisas muito boas, como privilegiar a solução amigável, né, consensual, mediação, conciliação, valorizou bastante. Adotou alguns institutos novos, como da resolução de demandas repetitivas, né, como uma grande valorização dos precedentes ou da jurisprudência, né? Mas, num evento recente que ocorreu em Brasília, no Superior Tribunal de Justiça, o seminário sob o título Acesso à Justiça, Uso Predatório da Justiça, né? E a solução do sistema, como organizar adequadamente o sistema de justiça do nosso país. Eu fui convidado para falar, eu tornei a repetir mais ou menos isso. Eu acho que nós temos que conhecer a realidade, fazer as pesquisas, verificar quais são as causas que estão gerando conflitos, né, em tanta quantidade, e por que nós estamos com um acervo tão grande de processos, o atraso, né? A partir daí, então, encontrar as soluções para a organização de um sistema de justiça mais adequado, né? E eu até sugeri ao ministro Luiz Felipe Salomão, ao ministro Cueva, a criação de um observatório, né, dos conflitos, porque o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, tem a visão de todo o país, quer dizer, todos os processos com discussão de matéria infraconstitucional, em princípio, pode chegar no Superior Tribunal, e muitas causas estão subindo para lá, e eles têm uma visão boa. E, além desse observatório, né, fazer uma pesquisa juntamente com o CNJ, o Departamento de Pesquisa, e com instituições privadas também, públicas e privadas, né, para conhecer melhor a realidade. A partir desse conhecimento, então, se pensar num modelo adequado de sistema de justiça nosso, né.
Eu soube que o STJ parece que vai criar um observatório, mas talvez com uma limitação dos objetivos, talvez fique mais para fins de precedentes, né? Mas eu acho que poderia ser para conhecimento da realidade. E, aliás, quando nós fizemos parte do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisa do CNJ, juntamente com a professora Maria Tereza Sadek, né, nós sugerimos uma pesquisa sobre as causas da litigiosidade. E 3 universidades brasileiras se dispuseram a fazer pesquisa. A GV de São Paulo, a PUC do Paraná e PUC do Rio Grande do Sul. Depois, quando terminou nosso mandato, nós não acompanhamos mais o resultado, mas recentemente eu vi o resultado dessa pesquisa, que é o estudo feito pelo Departamento de Pesquisa do CNJ a respeito da pesquisa realizada. E há uma conclusão extremamente importante do CNJ, dizendo que o judiciário tem que deixar esse papel papel neutro, né, inativo, né, sem iniciativa em relação aos conflitos de interesse. O judiciário tem que começar a pesquisar as causas dos conflitos em razão das conclusões a que chegar essa pesquisa, é que poderia se pensar no planejamento melhor da justiça. Essa colocação é extremamente importante. Nós estamos discutindo um pouquinho antes com os professores dessa casa, né, sobre o papel do judiciário. O judiciário, né, se costuma dizer que é um órgão inerte. Essa é a concepção liberal individualista. O judiciário só deve agir mediante provocação. Por isso, se diz que o judiciário não pode tomar iniciativa para a resolução de conflitos. Tem que esperar que as partes provoquem. Mas isso, no conflito intersubjetivo entre pessoas, eu estou de acordo. Mas quando se trata de organizar melhor uma sociedade, a melhor sistema de justiça, o judiciário tem que ter um papel mais ativo. Pesquisar, conhecer a realidade e buscar soluções para essa realidade, né? E já encaminhando mais para a conclusão, eu gostaria de dizer que, ultimamente, o conceito de acesso à justiça, que tinha essa conotação mais neutra, né, eu acho que está passando por uma transformação importante. Na resolução 125 do CNJ de 2010, essa resolução já tem 8 anos, né? Ficou dito expressamente que as partes, os jurisdicionados, têm direito a todos os mecanismos adequados de solução de conflitos. E o modelo que nós adotamos é o modelo da solução adjudicada pelo Estado. Quer dizer, o Estado diz quem tem razão ou não, isto é, por meio de sentença. Mas a solução adjudicada, embora seja eficaz em muitos casos, não é a mais adequada
em outros conflitos, principalmente em conflitos de natureza subjetiva, onde as partes têm um contato mais duradouro no tempo, tem duração no tempo, né? E o que é importante nesses conflitos é muito mais a pacificação dos conflitantes do que a solução do conflito. A solução do conflito tem que ser uma resultante da pacificação dos conflitantes. Ou, pelo menos, fazer com que as partes resolvam seus conflitos e encontrem a solução mais adequada para o problema que está afligindo a eles. E esses mecanismos são, que nós conhecemos no Brasil, são a mediação, conciliação, né? E também a arbitragem. A arbitragem é também um método adjudicatório, né, de um terceiro que dá. Pois bem, essa resolução diz claramente que todos os jurisdicionados têm direito a todos os mecanismos adequados de solução de conflitos, em especial soluções consensuais, que são a mediação, a conciliação. Isso leva à conclusão de que, se os jurisdicionados têm direito, a contrapartida é que o Estado tem a obrigação de organizar. Mas até a Resolução 210, a organização do setor de mediação e conciliação era uma mera faculdade. Se o juiz quisesse organizar, poderia organizar. Alguns tribunais, como o de São Paulo, começaram a criar vários setores de mediação e conciliação, e até editou um provimento autorizando os juízes, né, a organizarem setores de conciliação e mediação, autorizando. A Resolução 125 torna isso obrigatório. Isso é importante para mostrar a transformação do conceito de acesso à justiça, né, na visão mais moderna, mais atualizada, que eu costumo afirmar que é muito mais acesso à ordem jurídica justa do que um mero acesso aos órgãos do Poder Judiciário. E, para concluir, nós vamos ouvir a experiência das pessoas presentes aqui, a juíza Franca, que cuida do Sejusc, né? Sejusc, dos juizados, a ilustre mediadora aqui do Ribeirão Preto, né? Da experiência. Na área judiciária, eu acho que nós estamos evoluindo bastante, né? Mas o que eu sinto é que existe uma mentalidade que nós temos que mudar, a mentalidade arraigada, né, na cultura nossa, aquela que nos leva à dependência do Estado, ao paternalismo do Estado. Quando não há selo oficial, selo do Estado, de algum ente público, os jurisdicionados ainda não acreditam na solução amigável, né? Então, por exemplo, nós estamos atuando em São Paulo na Câmara de Mediação, Arbitragem da Fiesp e Ciesp. A arbitragem nós temos quantidade muito grande. Uma mediação é 1 ou 2 casos por ano, né? Incrível que pareça, por incrível que pareça, ainda a cultura da mediação não pegou. Então, estou aqui para receber dos senhores uma orientação para saber como é que nós podemos mudar essa cultura, né? Esse é o grande desafio que eu acho nessa problemática do acesso à justiça, né? Eu acho que a universidade tem um papel muito grande para preparar a juventude, os futuros profissionais de direito, né? Uma mentalidade nova, não ensinar só
peticionar, contestar, impugnar, arrazoar, recorrer, né? Mas a negociar, conciliar, mediar, que isso é extremamente importante. E há mercado para isso. Nos Estados Unidos, a mediação, esses mecanismos ditos alternativos, né, são intensamente utilizados e os profissionais ganham dinheiro com isso, né? Eu acho que os advogados brasileiros não sabem ganhar dinheiro com esses mecanismos. E eu acho que essa juventude que está aqui, né, poderá participar mais ativamente da construção de um país melhor para nós. Obrigado pela atenção. Eu quero ouvir a opinião de vocês depois. Enfim, agradeço ao professor Kazu, sempre bastante inspirador. Força está presente, né? Passo imediatamente a palavra. Eu agora pergunto quem gostaria de começar, a doutora Márcia, a doutora Juliana. Doutora Márcia Cristina Teixeira Branco Mendonça, juíza da Vara de Juizado Especial Civil de Franca. Bem, boa noite a todos. Eu vou dispensar aqui o microfone, nós estamos num local de tamanho reduzido, eu acho que todos vão conseguir me ouvir melhor, porque eu sou descendente de italiano e acabo usando um pouco as mãos para falar. Pode ser, por favor. Pode ser aqui, é só por causa isso. Mas fique à vontade de onde? É só por causa do som. Entendi. Da gravação. Esse aqui eu desligo. Bem, boa noite a todos, então. É um prazer estar pela primeira vez nessa casa e, principalmente, compondo uma mesa na presença do professor Dr. Kazu Watanabe. E o senhor sabe que o senhor é muito respeitado no judiciário, as suas obras e sua atuação no sistema de juizados é de tamanha importância que todos nós as utilizamos no nosso dia a dia. E uma comprovação para vocês, alunos, dessa importância do professor Kazu Watanabe no sistema de juizados. Acontece quase todo ano nos nossos fóruns de juizados especiais aqui do Estado de São Paulo, não é, professor? Quando o senhor pode nos abrilhantar com sua presença, o senhor é aplaudido de pé por todos os juízes e desembargadores que atuam no sistema de juizados especiais. Então, é uma honra participar dessa mesa com o senhor e os demais professores, e a professora Juliana também presente. Bem, é o seguinte, eu recebi esse convite através do Dr. Paulo, por intermédio também do meu colega e amigo, o professor Fernando Gajardoni, que, por questões de compromissos acadêmicos, não pôde estar presente aqui. E ele me falou que seria para eu falar um pouquinho da minha experiência no juizado especial. E eu digo que eu tive meu primeiro contato com o sistema de juizados na ocasião da vigência da lei do juizado de pequenas causas. Na época, eu era estagiária de Direito e fazia o estágio na 2ª Vara Cível da comarca de Franca. Na época, juiz era o Dr. Elcio Trujillo, que hoje é desembargador e membro do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. E ele me autorizava, mediante a supervisão dele, a atuar nas audiências do juizado, tanto no JIC, no Juizado Informal de Conciliação, quanto no juizado de pequenas causas. E, naquela época, era um dia marcado para essas audiências acontecer, e todas as partes ficavam no salão do júri.
E eu tive a experiência de atuar como oficial de justiça. Na ocasião, eu ia até o salão, apregoava as partes, instalava a audiência, atuava como conciliadora, fazia as tentativas de acordo ali na sala. O doutor Elcio ia fazendo outras audiências na sala, na sala ao lado, no gabinete. E depois eu atuava também como escrevente, fazendo a redação do termo de audiência e levando para ele para concluir a homologação daquele acordo. E eu me formei em 95, exatamente no ano do início da vigência da Lei 9.099, que é um marco importantíssimo para o Juizado Especial Cível, e ali começa toda essa experiência do rito sumaríssimo, tendo por base todos aqueles princípios, ou melhor, critérios, né, de informalidade, de oralidade, simplicidade, celeridade processual. E foi um marco, realmente, porque ali muda toda a visão e o acesso das pessoas ao judiciário. É importante, o professor Cazul, na sua fala, eu me lembrei muito da professora Ada, que ela fazia essa distinção, né? Não confundam acesso à justiça com acesso ao judiciário. Isso é muito diferente. E o professor Cazul pontuou isso mais uma vez, e trazendo a mediação também como uma forma de acesso à justiça, e não apenas ao judiciário, né, que hoje em dia é tão criticado, e não é para menos, porque, infelizmente, nós não temos uma estrutura adequada para atender vários tipos de conflito. Então, gera-se uma frustração para os que precisam do judiciário, e nem sempre a solução advinda da jurisdição acaba agradando esses jurisdicionados. E esses métodos alternativos chegam agora, mais recentemente, através da Resolução 125, que começou a trazer um estudo mais aprofundado dessas técnicas vivenciadas principalmente nos Estados Unidos, iniciando com as pequenas cortes de Nova York, e em toda a Europa. Na Argentina, que também é um país que adotou já há muito tempo, e o Brasil está iniciando nisso, né? E realmente, como o professor Cazul disse, é um campo muito extenso, que os profissionais têm que pensar em atuar. E eu faço até um pedido aqui aos professores para que coloquem na grade curricular, não sei se isso já tem ou não, né? O estudo dos princípios e dessas novas técnicas, que são importantíssimas. E não tenho dúvida que é o futuro, é um caminho sem volta para o judiciário e para toda a sociedade. É assim que a gente vai conseguir um modo diferenciado e mais democrático, até no meu ponto de vista, para a solução dos conflitos. E, diante desses métodos, o que está acontecendo? A gente está tendo que estudar o conflito, e não apenas o processo em si. Né? Primeiramente, agora, a gente tem que estudar esses conflitos, fazer essa análise, essa perspectiva que o professor trouxe aqui, para uma melhor solução disso, diretamente afetando as suas causas. O processo, ele tem o aparato para solucionar o conflito, mas ele não estuda o conflito em si. Então, isso é muito importante para vocês da nova geração, tá? E nessa minha experiência, eu me formando em 95 já, na vigência da Lei 9.099, por contingências da vida, eu sempre atuei nessa área de juizados e de soluções alternativas de conflito. Eu sempre tive a vontade de ser magistrada, sabia que esse era o meu futuro e eu me preparei para isso, mas naquela ânsia, né, de estudantes, a gente sai da faculdade e presta concurso para tudo que aparece, né? E, na ocasião, eu estava nos 3 orais, no oral da magistratura, do Ministério Público e de delegado de polícia do Estado de São Paulo. E, na ocasião, eu falei, puxa, em um desses 3 eu vou passar, né? Por favor. E aconteceu que a magistratura, que era o que eu mais queria,
eu fui reprovada na fase oral. No Ministério Público, eu também fui reprovada na fase oral. E aí, no concurso de delegado, eu falei, puxa, não é possível. Aí eu passei, falei, não, pelo menos uma, né? Uma frustração não tão completa, somente 30% de frustração, 1/3, está ótimo. E eu resolvi assumir a função de delegada, o cargo, tomei posse e fui designada por uma delegacia de defesa da mulher, em Espírito Santo do Pinhal. Era uma comarca pequena na época. E eu fui designada para atuar lá e comecei a verificar o quê? Naquela época não tinha lei Maria da Penha, então os crimes envolvendo violência doméstica eram tratados pelo Código Penal e Código de Processo Penal. Então, a gente ficava muito engessado na delegacia, porque vinham aquelas lesões corporais reiteradas contra a mesma mulher, a mesma vítima, e a solução era fazer o inquérito, encaminhar para a promotoria. Aí, uma semana depois, a mulher voltava lá na delegacia com o rosto todo inchado novamente e falava, doutora, meu marido pagou uma cesta básica e está aqui o resultado, apanhei de novo. Então, eu falei, eu vou precisar tentar uma outra forma para solucionar isso, porque o que a lei traz hoje não soluciona. Talvez até agrava, porque a cesta básica que deixou de ir para a casa daquela mulher foi para uma entidade assistencial. Então, na minha visão, aquilo não estava solucionando nada, estava só agravando. E eu comecei a fazer, sem conhecimento teórico das técnicas de mediação e conciliação, eu comecei a chamar esses casais em conflito para a minha sala e comecei a marcar audiências, até usando a minha experiência no juizado de pequenas causas. E ali eu comecei a verificar um resultado mais produtivo e um resultado melhor para todos que estavam envolvidos ali, não somente a vítima, o agressor, mas toda a família. E aí eu marcava essas audiências lá na delegacia de polícia, na minha sala, no meu gabinete, conversava, tentava pacificar. Aquilo não era reduzido a termo, não era um acordo, era uma conversa, mas que surtia resultado. As partes iam para casa, é lógico, nunca mais voltavam? Não, voltavam, mas o que voltava depois de um mês, começou a voltar depois de 6, 7 meses. Então, eu falei, puxa, realmente não dá para a gente atuar em cima do que está ali, a ferro e fogo, no que a lei estabelece. E a solução alternativa de conflito vem para isso. E, logo depois, no concurso seguinte, eu fui aprovada na magistratura, decidi que eu não prestaria mais nenhum outro concurso. E nas comarcas na época, as comarcas de primeira e segunda entrâncias, a gente tem que lidar com todos os tipos de conflito. Mas quando eu me inscrevi para Franca como juíza de uma comarca de terceira entrância na época, hoje entrância final, a denominação correta, eu optei pela vara do Juizado Especial Cível. E eu sou muito feliz ali, porque eu consigo colocar todas essas técnicas na minha atuação, nada obstante o engessamento que a gente continua tendo pelo sistema, por essa falta de estrutura na organização judiciária, mas a gente tem uma maior amplitude por conta de todos esses princípios que norteiam os juizados. E aí, quando surge a resolução 125, eu tive a oportunidade e também me coloquei à disposição para atuar como coordenadora do Sejusc. Foi uma batalha muito longa, porque é muito difícil conseguir as parcerias, e depois de muito tempo, com a prefeitura, nós conseguimos inaugurar o Sejusc em Franca. Isso foi em 2013, ou seja, 3 anos depois da resolução.
E hoje o Sejusc vai assim muito bem, é um atrativo para todos os cidadãos e jurisdicionados na cidade. Nós conseguimos um local muito agradável, é uma casa excelente, então as pessoas são bem acolhidas, os advogados gostam muito de realizar audiências lá, e a gente está tendo um número muito satisfatório de acordos. E as mediações são feitas com todo um critério diferenciado e relacionado a mais de uma sessão, sem tempo, com calma, diferentemente do que acontece na vara do juizado normalmente. Certo. O Sejusc, para quem não conhece, mas inclusive ali fora estava conversando com o professor Paulo, ele me disse que há um posto de atendimento do Sejusc aqui na faculdade, não é isso, professor? Então, eu acho bem interessante, até inclusive vocês estagiarem lá, porque é uma super experiência, viu? E o Sejusc é o Centro de Solução de Conflitos e Cidadania, que foi esses centros criados pela Resolução 125. Então, ali, nós realizamos audiências pré-processuais e audiências processuais, aquelas onde as partes chegam no primeiro momento, trazem a sua reclamação, a audiência é designada e a parte contrária, a parte reclamada, recebe uma carta convite para comparecimento e realização dessa audiência. Nos processos, na fase processual, os juízes das varas comuns aqui da comarca encaminham esses processos nos casos que eles entendem ser viável a mediação e a conciliação. E, da mesma forma, as partes saem intimadas para comparecimento nesses centros. Lá em Franca, depois da inauguração do Sejusc Central, nós também fizemos a inauguração do Sejusc lá na Faculdade de Direito de Franca, que é exatamente a mesma atuação aqui, né? E lá a gente está organizando as oficinas de pais e filhos para que os alunos tenham a convivência com essa prática. Depois a professora Juliana pode até falar um pouquinho sobre isso. E também os mutirões, que são muito frutíferos. E, no mais, eu gostaria, em relação ao Sejusc e juizado, diante dessa diferenciação, trazer duas problemáticas, professor Kazuo, que até se o senhor puder tecer um comentário, seria importantíssimo, que são duas problemáticas que a gente tem vivenciado. Uma é a impossibilidade de nós, juízes, aplicarmos o princípio da oralidade como é a vontade do legislador. Né? O juizado foi feito para isso, até para essa postura mais ativa do juiz em relação aos conflitos. Mas, infelizmente, a gente não tem como aplicar esse princípio por conta das contingências do volume exagerado de processos e também por conta das exigências outras que nós recebemos, inclusive do CNJ. Há uma sugestão para que a pauta de audiência em uma vara seja de 100 dias. Eu não consigo ter uma pauta de 100 dias marcando audiências em todos os processos distribuídos na minha vara. Mas o ideal seria isso, seria trazer as partes para essas audiências e o juiz atuando ativamente na solução desses conflitos. Infelizmente, nós não conseguimos. Para eu manter uma pauta de 60 dias, eu preciso ter um número grande de julgamentos antecipados de processos, infelizmente. E outra questão é a problemática das ações individuais em confronto com as ações coletivas envolvendo interesses individuais homogêneos. Eu vou dar um exemplo para que vocês, alunos, possam entender e ficar mais fácil compreender como essa problemática ocasiona. O ano passado, no começo do ano, em Franca, teve um show, com o perdão aqui da palavra, um determinado safadão que realizou um show em Franca, cujo artista, eu não vou dizer o nome, professor,
E, por conta da organização deficitária, sem nenhuma segurança no evento, nós tivemos de 300 a 400 ocorrências de furtos nesse evento. Furtos principalmente de celulares e bolsas, né? As mulheres normalmente utilizam as bolsas, os homens carregam os celulares nos bolsos ou da calça ou casacos, e nós tivemos esse volume muito grande de furtos. E o que começou a acontecer? As pessoas registraram a ocorrência, isso foi até o Ministério Público, e elas começaram a ingressar com ações no juizado. Essas ações tramitaram juntamente com um inquérito civil que foi instaurado pelo Ministério Público. As ações no juizado, em razão da celeridade e da simplicidade, foram julgadas com maior rapidez. E nós já temos mais de 100 casos sentenciados, e desses 100, alguns já tiveram até o pagamento realizado na fase de cumprimento de sentença. Em contrapartida, a ação civil pública ingressada pelo Ministério Público ainda se encontra na fase de defesa, na terceira vara civil da comarca de Franca. Então, cria essa situação que, às vezes, é prejudicial. A ação coletiva vem para beneficiar e acaba se tornando prejudicial ao consumidor em determinados casos, em razão dessa atuação célere nos juizados. Então, são algumas das problemáticas aí que a gente tem vivenciado atualmente. E eu agradeço muito a oportunidade, fico à disposição aí para alguma questão que eu não tenha tocado. E muito obrigada a todos. Bom, obrigado, doutora Márcia, Cristina. Algumas questões para a gente pensar, né? Eu passo imediatamente para a doutora Juliana Poloni, mediadora. Obrigada. Boa noite a todos. Parece que isso aqui vai cair. Primeiramente, estou baixinha, né? Estou com a sensação que isso vai cair. Será que eu posso segurar assim? Acho que é mais fácil, né? Menos perigoso. Boa noite a todos. Para mim é uma grande honra estar aqui, especialmente nessa noite que homenageia e traz a história do professor Kazuo Watanabe. E as pessoas e fatos históricos, a gente fica assim perto. O que eu estava fazendo quando essa pessoa fez tal coisa, quando aconteceu determinada coisa? E eu me lembro de muitas coisas da minha própria história pessoal e ter pensado isso agora, professor. Eu estava no dia do lançamento, lá em São Paulo, da Política Judiciária Nacional. Um grande evento, se não me engano, foi na PUC. Tivemos um evento ano passado no FONAME, que o senhor nos deu a honra de estar lá também conosco. Muitas coisas, muitas situações, onde a figura, a importância desse caminho que o senhor abriu para que essas mudanças todas começassem a acontecer. E eu espero, na medida do possível, ir honrando esse caminho que o senhor começou a trilhar. Tenho me esforçado bastante para isso e espero continuar honrando, porque é um caminho para um lugar, eu acho que uma justiça, uma advocacia, todos aqueles que operam o direito, encontrarem o lugar mais humano, o lugar onde a gente realmente possa sentir a justiça, ter a sensação de justiça. Obrigado ao professor pelo convite, ao professor Camilo, aos professores presentes. Um prazer estar aqui com a doutora Márcia. Nós nos lembramos que ela foi minha veterana na faculdade, muito bom, no ano anterior. Eu venho aqui também contar um pouco da história da mediação em Ribeirão Preto, e também isso se confunde um pouco com a minha história pessoal em relação à mediação, porque eu me formei em 1996, não tive aula de mediação, de conciliação na faculdade, e a minha vontade, a minha paixão era a advocacia, né? Diferente do que minha mãe queria para os concursos, mas era a advocacia.
e sempre gostei muito desta área. Só que, realmente, você buscar coisas na justiça e não ter a resposta no tempo adequado, não ter a solução daquele conflito, ainda que tenha a resposta, mas o conflito não se resolve, tudo isso foi, ao longo da minha vida como advogada, me perturbando. Então, a partir de... Eu dei aula em faculdade por muito tempo, dava aula da disciplina de prática jurídica, entre outras, e ensinava a fazer petição. E não era isso que eu queria, não era isso. Eu estava sentindo que não era esse caminho. E aí, nós temos uma vinda de câmaras arbitrais, ainda focadas na lei da arbitragem, na constituição dessas câmaras aqui em Ribeirão Preto. Uma dessas câmaras me chamou para compor o corpo de árbitros, e ali comecei a olhar um pouco para a mediação, para a conciliação. É muito mais conciliação que se fazia nesses espaços, até que, em 2010, em 2009, eu fui fazer meu doutorado e ia escrever sobre conciliação com as famílias. Mas aí eu vi que conciliação era pouco para as famílias. Precisava de um olhar mais profundo, precisava olhar para o conflito de forma mais aprofundada. E aí eu fui descobrindo que era mediação que eu precisava estudar, e assim caminhei meu doutorado pensando na mediação familiar. E isso foi em 2009. E aí eu descobri o Instituto Conversações aqui em Ribeirão Preto. As duas sócias fundadoras eram a professora Marisa Japur, e a professora já falecida esse ano, infelizmente, e a professora Cristina Rufino. As duas eram psicólogas aqui da USP, do curso de psicologia da USP. E elas começaram a atender, desde 2006, mediação aqui em Ribeirão Preto. Casos que iam procurá-las, as pessoas iam procurá-las espontaneamente. E aí, em 2010, elas montaram a primeira capacitação. Em 2007, o Conversações passa a existir, formalmente, contrato social e tudo. E aí, em 2007, também elas ingressam ao FONAME, que estava recém-criado. O ano passado fizemos 10 anos de FONAME, mais ou menos nessa época. Então, a gente está quase com 11 anos. E elas entraram para o FONAME, o Conversações, então, passa a fazer parte. O FONAME é o Fórum Nacional de Mediação. É uma reunião das entidades que formam e capacitam mediadores. E ela foi fundada em 2007. Então, não existia ainda a Resolução 125. Nesta época, eram pessoas que tinham aprendido mediação fora do país, aqui mesmo já, desenvolviam projetos, mas não existia ainda essa estrutura do judiciário para isso. Alguns projetos piloto de mediação existiam. E a importância do FONAME, o professor Kazu é o fundador do FONAME, junto com outros professores, né? Então, esse também é um momento histórico importante para a gente pensar, que começaram a imaginar a importância da formação do mediador, da qualidade da mediação que íamos passar a oferecer aqui no Brasil. E aí, em 2010, então, o Conversações abre a sua primeira turma de mediação, a qual eu fui aluna. Eu já tinha feito outros cursos de mediação, mas eu fiz o curso de mediação aqui em 2010. E aí, desde 2014, eu passo a integrar a sociedade do Conversações, juntamente com a Ana Paula, minha sócia, que está aqui comigo. E a gente passa, então, a olhar um pouco mais para essa mediação que a Resolução 125 estava pedindo, a formação dos mediadores para o judiciário. Então, a gente começa um trabalho de credenciamento no TJ, porque agora com a resolução, tem essa necessidade. Para se formar mediadores judiciais, é preciso que esse curso do mediador judicial seja feito numa entidade credenciada no Tribunal de Justiça. E com a lei de mediação, também pela Infam, habilitada junto à Infam. Então, a gente tem que passar por esses dois processos para poder ter um curso que capacita mediadores aptos a atuar no Poder Judiciário. E, com isso, com essas turmas, nós estamos hoje, em 2018, na 12ª turma. Nosso curso é um pouco diferente de formação, no sentido de tempo, a gente não quer fazer correndo.
a gente quer fazer um curso onde tenha muita reflexão, porque nós acreditamos que a formação do mediador ela depende muito das suas habilidades conversacionais. O mediador é alguém que precisa dominar, ter recursos de conversação, né? O nome já diz conversações, mas ter recursos de conversação, porque é na base da conversa, na base da oralidade, da informalidade. Então, a gente consegue muitos bons resultados a partir do momento em que a gente se entrega para aquela conversa. Eu preciso, então, estabelecer uma conversa confortável para as pessoas, para que as pessoas possam falar dos seus conflitos. E assim a gente também foi atuando paralelamente à implantação do Sejusc em Ribeirão. Do Sejusc, agora em Ribeirão nós temos o Sejusc Central Fórum, nós temos um posto aqui na USP, nós temos um posto na UNAERP, no Barão de Mauá e na Associação Comercial. Então, nós temos 3 universidades ligadas a essa ideia do Sejusc. Então, quando eu vejo, gente, um evento desse, falando sobre esse tema, reunindo alunos para pensar sobre isso, eu brinco que é música para os meus ouvidos. Porque isso é um sonho processualistas olhando para a mediação. Porque nós já tivemos um caminho, e nisso agradeço, sou muito grata ao professor Cazul, um caminho de muita resistência para esses métodos, onde as pessoas achavam que isso era bobagem, conversar sobre o conflito, vamos resolver essa situação pontualmente. E com a mediação, com a prática da mediação, a gente descobre que não dá certo, não é assim que funciona. Eu posso até encontrar uma dada solução ali, mas o conflito continua e já está voltando para o judiciário, e eis o ciclo formado. Então, a gente tem, hoje, uma nova visão sobre tudo isso. Nós temos pessoas interessadas, temos disciplina de mediação nas faculdades, temos juízes engajados nessa causa também. Então, a gente está realmente num cenário que foi muito favorecido por esses precursores da mediação no judiciário, em escolher os métodos adequados. Eu gosto muito dessa palavra, adequado, porque traz para nós de que cada conflito é único e que precisa olhar para esse conflito. Eu não preciso encaixar o método no conflito, eu preciso pegar esse conflito e encaixar no método mais adequado para ele. Então, também, tudo isso vai mudando a forma da advocacia, inclusive. Temos tido eventos aí falando da advocacia, da robotização da advocacia. Muita automação para as coisas repetitivas que a gente faz na advocacia. E aí é um olhar para que o que vai sobreviver depois de todos esses robôs? Vai sobreviver o humano, vai sobreviver o olho no olho, vai sobreviver a conversa, vai sobreviver olhar para o conflito. Então, esse é um caminho que eu agora, a partir de alguns dados aí que eu tenho observado a respeito de tudo isso que eu estou falando para vocês, eu posso afirmar para vocês, é um caminho sem volta, e é um caminho que agora, o que a gente precisa cuidar, a partir que ele está estabelecido, da qualidade. Isso é algo que realmente me preocupa bastante, pensarmos na qualidade da mediação que está sendo oferecida nesses espaços, porque muitas vezes se confunde com a conciliação. O Código trouxe uma resposta bastante interessante para essa pergunta de diferença entre conciliação e mediação, quando ele traz que a conciliação é preferencialmente para os casos onde não há vínculo entre as pessoas, e a mediação preferencialmente para os casos onde há vínculos entre as pessoas. O professor Cazul já disse sobre isso um pouco hoje. Então, a mediação ela tem essa condição de trabalhar a relação entre as pessoas. Então, eu trabalho uma pauta objetiva, que é o conflito em si, e uma pauta subjetiva, de como aquelas pessoas estão se relacionando e chegaram àquela situação de conflito. Na conciliação, a pauta é mais objetiva. A pauta é um conflito específico que nasceu de uma situação X. Então, hoje a gente pode olhar então a necessidade de ter esses recursos para trabalhar essas relações, e isso é muito importante desenvolver por meio da qualidade, da formação, que é uma causa do FONAME,
da melhor formação, das boas práticas, porque nós tivemos um boom de formação de mediadores no Brasil. Mas agora é a hora, dado essa... Já está pronto, né? O cenário já está pronto. Então, agora, melhorar, aperfeiçoar esse serviço para que as pessoas que usam o Poder Judiciário saiam satisfeitas da experiência de mediação que passaram. Porque a mediação ela pressupõe autonomia. A mediação ela pressupõe que as pessoas decidam por si. E, muitas vezes, o que temos visto são pessoas sendo encaminhadas, eu diria até empurradas para uma decisão. E elas saem com a mesma sensação de uma adjudicação. Então, é muito importante, é muito necessário essa construção da qualidade da mediação. E disso nós estamos falando de relações, só para concluir, como foi colocado pela doutora Márcia, das oficinas de pais e filhos, que são um exemplo disso também, né, de cuidar da relação. Oficinas de pais e filhos é uma oficina criada pela juíza, doutora Vanessa Alfiero da Rocha, de São Vicente, e que foi um projeto encampado pelo CNJ, e hoje o Brasil todo tem a formação dos facilitadores dessa oficina. Um espaço onde as famílias vão para aprender quais as consequências, o que acontece quando um casal se divorcia e tem uma criança que vai sofrendo os efeitos desse divórcio. Trabalhando o fato de que o problema não é o divórcio, o problema é o conflito intenso entre os pais. Isso é um problema para os filhos. Divórcio eles superam, conflito intenso é muito difícil. Então, tudo isso, esse olhar muito mais para o conflito, eu acho que essa acabou ficando a tônica um pouco dessa conversa de hoje, olhar para o conflito e termos essa condição. E aí a gente foi desenvolvendo a mediação em Ribeirão, baseado um pouco também nisso. Nós temos ex-alunos que hoje trabalham nesses espaços e vão conquistando, inclusive contra algumas regras que a princípio eram impostas, do tipo meia hora para atender um caso, né? Que não é possível falar de relação, fazer todo esse trabalho conversacional em meia hora. Então, fomos conquistando aqui em Ribeirão espaço para que os casos sejam melhor trabalhados, possam as pessoas voltarem para conversar num outro encontro. A gente foi conseguindo, com a prática de qualidade, mostrar a diferença que faz e poder fazer um atendimento mais adequado, mais humanizado para essas pessoas. É isso, eu agradeço muito a oportunidade. Obrigado, doutora Juliana. Eu vou imediatamente passar a palavra para vocês, porque acho que é muito importante ouvi-los, alunos e alunas, inclusive porque, acho que isso vale como informação, a faculdade aqui de Direito da USP de Ribeirão, enfim, ela tem um projeto político-pedagógico recém-reformado que visa mudar a forma de ensinar o direito e a consciência jurídica, a cultura jurídica. Isso acontece em um conjunto bastante variado de iniciativas, de relacionar teoria e prática. E uma dessas vertentes é justamente pensar a resolução de disputas, de modo que a gente antecipou a teoria geral do processo para o primeiro ano. Então, eu estou vendo alunos do primeiro ano e alunos do segundo ano que fizeram esse curso pela primeira vez no ano passado. E é um curso que justamente começa apresentando a multiplicidade de caminhos para se resolver a disputa, que insere a perspectiva da disputa, inicialmente, do conflito, e a partir daí começa a construir os caminhos, em um dado momento, claro que entra na jurisdição e no direito processual, mas volta, ao final, com um período longo não é uma formação em mediação, mas é uma internalização de técnicas que não são simplesmente as de peticionar e litigar, mas, enfim, de entender e dialogar. E esses alunos que, inclusive, estão por aqui, então vai ser bem interessante ouvi-los, né, saber da experiência de vocês dentro dessa perspectiva também. Então, eu passo a palavra para a plateia. O professor Camilo tem considerações, cedeu gentilmente, como lhe é peculiar, essa gentileza, né, professor Camilo, simpatia.
a palavra dele para que vocês pudessem se manifestar antes dele. Gostaria de perguntar para a doutora Juliana que nas audiências dela de conciliação e mediação, quando há essa diferença entre o vínculo entre as partes, quais são os desafios e os pontos a ser trabalhados em cada um dos casos, com a sua experiência? Obrigado. A minha pergunta é para o Dr. Watanabe, que eu fiquei com a dúvida no seguinte sentido. Primeiramente, o senhor falou que o Estado deveria ser mais atuante, então desempenhar um papel mais forte. E já no final da sua fala, se eu bem entendi, a gente deveria largar essa cultura de ir ao Estado para resolver tantos conflitos. Então, assim, eu fiquei com dúvida se é uma contradição ou só eu entendi errado mesmo. Tudo bem. A respeito da mediação, como a Juliana falou a respeito do fato de que os primeiros que formaram aquele grupo que ela faz parte de conversações foram os psicólogos, né? E aí eu fiquei pensando a respeito de como o profissional em direito, nessa questão da mediação, contribui na sua formação jurídica nesse sentido. E qual que é a diferença assim, da mediação que um psicólogo faz para o que um jurista faz? Eu queria fazer uma pergunta também para o Dr. Kazuo Watanabe. A gente está tratando aqui mais sumariamente da justiça interpartes, certo? E o Dr. Kazuo falou que o judiciário não necessariamente precisa ser inerte nessas questões. E eu fiquei pensando, quando a gente começa a pensar nas instâncias superiores, que as decisões acabam se refletindo para um número maior de pessoas, né? Deixa de ser interpartes, por exemplo, decisões do Supremo Tribunal. Essa questão da inércia, como que a gente pensa isso nesse contexto de judicialização da política, de ativismo judicial, nesse âmbito mais amplo, né, para a sociedade toda? Quem quiser, na verdade é que eu li também que o índice de êxito, né, desses métodos de solução seria, não sei se o dado é correto ou não, 33%, 34%. Eu só queria ter uma ideia mais ou menos de quanto que é esse índice de êxito nesses métodos de solução. Obrigado. Muito obrigada. Bom, então, respondendo às duas perguntas que me foram dirigidas, eu penso que nós temos na área civil bastante casos muito variados, de todos os tipos, chegam aos centros judiciários de solução de conflito. Também, nas varas, algumas varas têm um serviço voluntário de mediação de conflitos ligado à própria vara também. Normalmente, varas de família se utilizam muito desse serviço, mas tem um espectro bem amplo de casos. Alguns casos são bem pontuais, inclusive de família. Pessoas que já se separaram há muitos anos, já não têm mais um vínculo, uma relação, mas elas querem o documento, elas não tinham formalizado aquilo e precisam de um documento. Isso é um caso específico pontual. Consumo, relações de consumo, olha, eu comprei uma coisa, não me devolveram, eu estou pedindo aqui, também é uma questão pontual. Só que eu tenho algumas teses aí. Consumo, por exemplo, a gente precisa olhar primeiro o conflito e a relação que esse consumidor tinha com a empresa e o interesse da empresa. Por quê? Porque se a empresa pretende fidelizar esse consumidor, como acontece, eu fiz um caso semana passada, uma pessoa ia fazer um distrato com uma incorporadora de um apartamento. Não tinha pago algumas parcelas.
E aí fizemos a mediação, conversamos, essa pessoa foi bem atendida, essa pessoa foi olhada, foi escutada. No final, ele agradeceu, ele pagou, se comprometeu, apareceu com uma carta de crédito para pagar as parcelas que ele devia, quitando o apartamento. E no dia seguinte eu soube, porque eu recebi um telefonema me contando isso com muita surpresa, que ele tinha ido lá comprado mais um apartamento. E ele tinha chegado para a mediação falando: eu não quero mais saber dessa construtora. Eu cansei, eu tentei falar com eles várias vezes. Então, o fato do como ele foi atendido fez toda a diferença. Então, vai depender muito de olhar para uma situação. E relações de vínculo, família, sociedade, vizinhança. Tem muitas coisas que tem muito do como a pessoa foi atendida, como teve a conversa entre essas pessoas. Sempre tem algum componente comunicacional no meio de tudo isso. E o conflito explode. O conflito é só algo que deflagra que alguma coisa estava errada. E aí, então, esses são os desafios. A gente tem técnicas de negociação para os casos onde as questões são mais pontuais. E aí nós vamos lá para a mediação, escola de Harvard. E nós temos os casos mais relacionais, que a gente vai trabalhar um pouco mais a relação, e aí a gente vai usar ferramentas comunicacionais, além das ferramentas negociais, que a negociação, a tal da pergunta, tem acordo? Eu costumo brincar que a gente sempre fez, há muitos anos atrás, a gente fazia assim, né? Tem acordo? Não, e essa pergunta é a última de todo um processo de situações que a gente vai promovendo. Às vezes nem precisa fazer a pergunta, porque as pessoas é que vão trazer isso. Respondido? Ah, tá. A questão da mediação com a psicologia também, né? A mediação, ela é uma capacitação profissional além da formação teórica de uma área do conhecimento que a pessoa já tem. Então, para ser mediador, pode ser formado em qualquer área, pode ser engenheiro. A gente tem engenheiros procurando a mediação, a gente tem executivos, a gente tem pessoal da área de negócios, a gente tem pessoas que trabalham com família, educadores, assistentes sociais, psicólogos, a gente tem a área jurídica. Tudo isso é muito rico. Por quê? Porque o curso de capacitação é justamente para isso, para desenvolver habilidades que a gente não aprendeu na faculdade, a cuidar daquele conflito, a lidar com aquele conflito, a atender aquelas pessoas. Então, independente da área, a psicologia tem muitas ferramentas que a gente usa que são da psicologia. Então, a psicologia tem uma certa vantagem ali. Mas cada uma das áreas, porque o mediador ele não é especialista no assunto. Então, cada uma das áreas tem o seu desafio, porque nós também, a gente às vezes está com um caso jurídico na nossa frente que dá uma vontade de falar: peraí, mas você não tem esse direito. Mas a gente não pode. Não é o nosso papel fazer isso, porque a gente vai estar sendo parcial, a gente aderiu a uma parte. Então, aí a gente recomenda para a pessoa: olha, vamos tirar essas dúvidas com o advogado, vamos pensar nisso. Isso se o advogado não está presente, porque tem muitos que os advogados estão presentes. Agora, sobre os índices, tem os dados aí mais recentes do NUPEMEC, né, que saíram. Eu me lembro de um dado, uma vez, nós temos no João Mendes 12 varas de família. E eu me lembro do juiz responsável pelo Sejusc dizer que na área de família, o movimento de acordo que a gente fazia no Sejusc Central era equivalente a de 11 varas. Eu me lembro desse dado. Isso é um dado que eu tenho muito gravado, né? E assim, acho que depende muito das questões. Quando tem mutirão, que são grandes empresas e os consumidores, tem menos adesão. Daí isso acho que abaixa um pouco essa porcentagem. Quando tem, porque já vem um acordo muito pronto dessas empresas. Então, ou a pessoa aceita ou não aceita. E aí reduz bastante isso. Mas nessas outras áreas, especialmente de família, a gente tem um percentual, se não me engano, era 82% na área de família. Mas eu não estou com esse número tão certo na minha cabeça. Tá? Obrigada. Bom,
Bom, só vou complementar o dado estatístico. Na vara do juizado, onde eu marco apenas conciliações, a gente tem um índice de, no máximo, 35% de acordos, até por conta da situação que envolve as pessoas jurídicas, que normalmente não têm uma política de conciliação, e acaba diminuindo muito esse número de acordos. Agora, no Sejusc, o número é altíssimo, é de 70% a 80% de acordos. Por quê? Porque as partes vão de livre e espontânea vontade. Então, faz toda a diferença. Lá no judiciário, na vara, é uma audiência designada com comparecimento obrigatório e com toda uma consequência jurídica em cima daquilo. Então, a diferença é brutal. Esse percentual, acho que varia por exemplo, na vara de família, a pré-processual, né, antes do ajuizamento, dizem que o índice pode chegar a 90%, pré-processual. Né? Agora, processual, quando já há um conflito instaurado, depende da natureza do conflito também. Né? Aí depende da habilidade também dos mediadores, conciliadores, etc. Mas o CNJ, a Justiça em Números, né, em relação à reforma que houve no Código de Processo Civil, na parte civil, na parte não de direito de família, mas a parte civil em geral, tem a primeira audiência. O juiz tem que marcar a audiência de mediação, de conciliação. Né? E alguns juízes não querem marcar essa audiência. Diz que não, isso retarda, atrasa. Bom, é uma mentalidade que eu acho que tem que ser combatida. Né? E a CNJ, no Justiça em Número, reclama isso. Quer dizer, a CNJ estava esperando que, em razão da mudança legislativa, o índice de acordo fosse bem maior, mas ficou em termos de 10% na parte civil. No geral, talvez atinja uma média de 20 e poucos por cento, a média geral. Né? Aí depende de, por exemplo, nos juizados especiais, depende do tipo de ação também. Né? Depende da competência. Bom, para responder algumas perguntas, eu falei que o judiciário tem que ser mais ativo e também em seguida falei que há paternalismo da população em relação ao Estado. Parece que há contradição. Mas não, o que eu quero? O judiciário tem que ser mais ativo na pesquisa, no estudo dos conflitos, né? No estudo das causas desses conflitos, para tentar atacar esses conflitos antes da judicialização. E há muitos conflitos, ainda nós estamos discutindo antes de vir para esta sala, o que aconteceu, por exemplo, na Justiça Federal, o professor Nogiri sabe disso, muitos aposentados, né, na crença de que poderiam receber algum adicional, aumento da pensão, começaram a trabalhar novamente, contribuir para o INSS, mas como não havia pagamento, começaram a ajuizar uma ação para chama de desaposentação, para tentar receber. Isso aconteceu aos milhares. Talvez no país todo foi talvez mais de 1 milhão, né? O que aconteceu no final? O Supremo Tribunal Federal decidiu que não tem direito a nenhum acréscimo. Então, o que aconteceu? Aconteceu que antes havia uma lei que dizia que quem voltasse a trabalhar e começasse a recolher teria um direito a um pecúlio estabelecido na lei. E essa lei foi revogada e ficou um vácuo. Esse tipo de situação, inexistência de uma regulamentação adequada,
gera esse tipo de conflitos. Essas causas devem ser investigadas não só pelo judiciário, mas pelos sociólogos, pelos institutos voltados às ciências sociais, né? E indicar que está faltando uma regulamentação apropriada, que são milhões de pessoas que ficam aguardando uma solução da justiça. E no final, um desapontamento geral, né? E há muitos conflitos dessa natureza, e há muitas coisas que o judiciário poderia identificar, né, antes. Por que está havendo tantas ações, por exemplo, contra concessionárias de serviços públicos, empresas de telefonia, empresas de fornecimento de energia? Qual é o fundamento? Qual é o que está acontecendo? Que se há reclamação da população, é que o serviço não está bem adequado. Se não está bem adequado, é porque falta investimento, né? E essas empresas preferem discutir na justiça em conflitos fragmentados do que fazer investimento porque sai mais barato, né? Então, essas causas, o judiciário tem que adotar um papel mais ativo no sentido de pesquisar e oferecer as soluções adequadas. Agora, em relação ao conflito, resolver um conflito específico entre duas partes, o princípio que nós temos é de que justiça tem que aguardar a iniciativa das partes. Então, não tem. Uma coisa é pesquisar, organizar melhor a justiça, outra coisa é solucionar o conflito, né, que as partes levam. Na solução do conflito, ele tem que esperar a provocação das partes, ainda que seja um processo coletivo, ainda que seja um tema que diga respeito a toda uma coletividade, como está acontecendo agora no Supremo Tribunal Federal a respeito da lei do aborto, né? Então, mas isso mediante a provocação. O judiciário não pode tomar iniciativa para resolver um caso concreto especificamente, né? Então, não sei se deu para fazer a distinção, né? E depois, era isso. Não sei se eu consegui responder. Se tiver alguma dúvida, me diga. Não, depois eu... Boa noite a todos. Queria dizer, antes de qualquer... Na verdade, antes não. Simplesmente que esse é um dia muito especial na nossa faculdade, professor Kazu, porque os nossos alunos estão tendo a oportunidade de conhecer um ídolo dos professores de processo aqui dessa faculdade. Eu não sei se... Não. Mas eu acho que é muito importante que a presença física do senhor esteja aqui, porque os seus livros são lidos, as suas ideias são replicadas. Hoje, a doutora Juliana e a doutora Márcia relataram aqui, para além da universidade, qual é a representatividade que o senhor tem no judiciário, na conciliação extrajudicial. Assim, o senhor realmente representa, na minha opinião, o que de mais eficiente, moderno, contemporâneo existe, não só em relação ao Poder Judiciário, como ficou bem claro aqui, mas como técnicas de acesso à ordem jurídica justa, como o senhor cunhou essa expressão e gosta de frisar. Eu espero que os nossos alunos tenham podido compreender que nós estamos diante, talvez, da pessoa que mais tenha interferido nas alterações legislativas daquilo que é essencial no direito brasileiro. Juizados, processo coletivo, consumidor, mediação, conciliação. Agora nós estamos trabalhando num projeto de controle judicial de políticas públicas. Então, professor Kazu, que, em primeiro lugar, além de agradecer, né, deixar registrado que a passagem do senhor aqui pela faculdade, ela realmente seja muito marcante do ponto de vista institucional, mas do ponto de vista pessoal de todos nós. Porque, além de toda esta visão de futuro que me parece que o senhor tem, eu também vejo que o senhor é um grande humanista.
A gente falava muito sobre isso na hora e meia que conversamos antes. Isso para mim está muito claro, também pelo contato pessoal que temos. E acho que isso é muito importante para uma faculdade de Direito, isso é muito importante para a formação jurídica de todos os alunos que estão aqui passando. Então, realmente, muito obrigado pela presença do senhor, que essa seja a primeira de outras vindas, que o senhor possa nos honrar. Obrigado. O senhor vai ter aula de Teoria Geral do Processo com o professor Paulo, vai lhe explicar as formas adequadas de solução de conflito. Deixa eu só contar uma curiosidade. Eu fiquei maravilhado com a sede, o campus, né, aqui da universidade. E eu tinha dito a eles uma coisa, um vínculo, né, que existe entre esse site aqui com a minha família, né. Meus pais, quando vieram do Japão, foram colonos na fazenda Schmidt, que é exatamente a sede da universidade. Eles trabalharam durante 4 anos como colonos aqui na Pitangueiras, né? Pitangueiras, mais 2 anos em Pontal, que também fica aqui nas imediações. E quando eles eram vivos, eu vim visitar a fazenda. A fazenda não era esta, é localizada em Pitangueiras, onde tem até a estação da estrada de ferro dentro da fazenda, né? Eu vi a casa onde eles moraram, depois fui a Pontal também. Mas aqui eu visitei apenas o Museu do Café. Mas eu não sabia que a sede da universidade estava na própria, né, na fazenda, na sede da fazenda. Por isso eu fico com mais vontade de voltar a estudar, se vocês me admitirem. Está dispensado do vestibular. Somente uma curiosidade, professor Cazu, o colega juiz de Pitangueiras é formado aqui pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, então uma curiosidade. Sim, colega Frederico, que foi substituto em Franca, então tive o prazer de trabalhar com ele também. Mais um vínculo. A gente está no período de recredenciamento dos professores da pós-graduação, professor Cazu? Só pode, né? Tá aí a bola pingando. Queridos alunos e alunas, nossos colegas do Chile estão aqui. De Temuco, não? Querem falar qualquer coisa? Sim. Sí, de la Universidad de la Frontera en Chile. Yo no hablo portugués, tampoco entiendo todo, así que pido perdón. Pero escuchando me interesó mucho la dificultad que muchas veces tienen los jueces y el sistema judicial, pero que viene también de otro poder del Estado y que es mucho lo que decía el excelente presentador de la falta a veces de regulación, especialmente de la empresa privada. Entonces, en esos casos, y en Chile ocurre también, se llenan los tribunales de activismo judicial, se llenan los tribunales de sentencias judiciales, de causas que inundan y dificultan la tarea del juez. Pero los parlamentos no están a la altura. El poder legislativo no está a la altura para regular situaciones que afectan en salud, que afectan en vivienda y que afectan en áreas muy sensibles para la población. Entonces, ¿cómo lograr muchas veces que el poder legislativo esté a la altura?
Y eso es un poco lo que yo, si que se ha hecho entender, me gustaría, si se pudiera aludir a eso, porque muchas veces las intervenciones aludían un poco también a regulaciones de las empresas que hay una ausencia, y esa ausencia son castigados las personas, y son afectados también el Poder Judicial, porque tiene que dictar sentencias, pero para los alumnos hay, pese a la pirámide de Kelsen, hay lagunas legales, y esas lagunas legales precisa que sean llenadas también por un poder del Estado que es el Parlamento. Entonces, en Chile, en Brasil, en general en Sudamérica, como que los parlamentos están en falta, y eso es lo que me gustaría saber la opinión. Yo tampoco hablo portugués, pero voy a hablar un poco lento para ver si me hago entender. Quería felicitarlos a los profesores y a los panelistas por este tipo de instancias que ustedes logran crear en la universidad y logran conciliar la academia con la mediación, que es ahora está, en mi opinión, va agarrando poco a poco, va ganando fuerza, y es importante que los estudiantes logren conocer que existe algo más que la parte formal del proceso, ¿no? Y claro, que esté también la judicatura, ¿sí?, aquí presente, significa que logran establecer un diálogo en la academia, y que no es solamente la academia aislada, ¿no?, pensando y teorizando, y como que nos podemos quedar aislados. Y eso para mí es muy importante, y es una experiencia muy grata que me llevo a Chile y que yo voy a poder comentar con mis estudiantes. Y sobre todo, yo felicito al cuerpo de profesores, porque supongo que ustedes logran mover esta audiencia a esta hora, estar aquí sentados, escuchándolos, que no se levantan y que preguntan, con lo cual quiere decir que ellos están muy motivados por ustedes, que logran estar aquí a estas horas y son muy, muy interesados. Y yo creo que eso es algo que se ha ido en mi corta experiencia, que yo veo que se va perdiendo a veces, ¿no?, con los estudiantes. Entonces, simplemente felicitarlos por estas instancias, ¿no? Y con respecto a la presentación del profesor, me hizo reflexionar un poco mi vivencia de los cambios del proceso penal en Venezuela, porque estoy en Chile, pero soy venezolana. Entonces, viví todas estas reformas que se implementaron a partir del año 2000, y después, como la infraestructura o la estructura no estaba edificada como para atender el proceso poco a poco, en muy corto tiempo, fue generando reformas de reformas. Y para nosotros era anecdótico, y a veces bromeábamos, porque no sabíamos de cuál reforma estábamos finalmente hablando. Y comenzamos con un proceso en el cual teníamos, y éramos muy orgullosos, ¿no?, de tener un tribunal de jurados, así en plan muy Hollywood, ¿no?, de 11 personas, un tribunal ciudadano, y fracasó. Fracasó rápidamente, porque la estructura no estaba adecuada para garantizar que esos jueces ciudadanos estuviesen en el proceso. Entonces, claro, la presentación me invitó a esa reflexión, y me llevó a ese, en el momento en que nosotros decíamos, ¿en cuál reforma vamos? ¿En cuál reforma de la reforma vamos? Entonces, como que tampoco se piensa un poco, ¿no? Y claro, los juzgados estaban abarrotados, ¿no? No había manera de resolver, porque claro,
llegaban causas y causas, y claro, lo que era una transición de unos meses se convirtió prácticamente en un proceso de muchos años, porque causas que estaban por un proceso anterior no se lograban cerrar, porque pretendieron hacer funcionar al mismo tiempo dos procesos. Entonces, con lógicas totalmente distintas. Tenían el proceso inquisitivo con el acusatorio, tratando de insertar el inquisitivo en el acusatorio, y se estancaron. Entonces, en mi experiencia era encontrar oficinas con torres de expedientes, de causas, que era imposible de resolver. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme llevado a esos momentos, y ciertamente hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo cuando se ponen en marcha todas estas reformas. Gracias. Em primeiro lugar, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso evento hoje. Acho que todos sabem que amanhã eles são os palestrantes, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar. Obrigado pela presença antecipada hoje. Eu acho que as duas observações coincidem exatamente com o que a gente viu aqui, né? O Raul, a ideia de como a ausência legislativa que o professor Kazu apontava impacta diretamente não só no volume de processo que nós temos no Poder Judiciário, mas, sobretudo, pela insegurança jurídica que isso cria e assim por diante. E essa experiência, é muito interessante ouvir a professora Sulan comentar que é um dado positivo esse ambiente um pouco mais informal que nós temos aqui. Porque, realmente, isso em outros países, sobretudo latino-americanos, isso não é tão informal assim. E mesmo em São Paulo, né, professor? Talvez não tenha assim, uma aproximação tão grande como nós conseguimos obter aqui. Então, é bom ouvir isso para que a gente tente continuar um pouco nessa linha. Obrigado pelas observações. Posso fazer um acréscimo ao que a professora disse em relação ao direito penal? Aqui no Brasil, nós estudamos a justiça restaurativa. Desculpa, eu não falo espanhol, mas espero que compreenda. A justiça restaurativa é também um método adequado e alternativo de solução de conflitos na área penal, criminal, envolvendo tanto adolescentes infratores, mesmo nos crimes comuns tipificados no Código Penal. E é uma outra faceta também desses métodos, que os mediadores também começam a trabalhar, ainda um pouco mais timidamente, mas que vem sendo estudado e aumentando cada vez mais essa prática no Brasil. Eu queria novamente agradecer a presença da doutora Juliana Poloni, que está aqui no Conversações. Eu acho que é sempre interessante a gente enfatizar, refazer um convite de diálogo constante. Eu acho que é bem interessante para os alunos, e estamos sempre de portas abertas aqui para Conversações e para o FONAME, né? Doutora Márcia também. A questão do Sejus, que é algo que vou voltar a conversar, porque, enfim, é uma demanda dos alunos de intensificar o contato com o Sejus, que, por enquanto, para nós, ele ainda é uma sala que fica ali do lado da nossa sala do primeiro ano, mas não muito mais do que isso, assim, aislado. Essa palavra pode representar a nossa relação com o Sejus, por enquanto, na faculdade. Mas, enfim, então, e agradeço também a presença. De novo, né, professores Sérgio Nogiri, Alexandre Nishioka, professor Camilo, né? A professora Maísa esteve aqui presente e eu, por falta, não mencionei, ela sempre nos prestigiando. Agradeço a todos vocês, agradeço especialmente ao professor Kazu novamente, é sempre, enfim, muita satisfação. Eu queria dar um destaque, assim, acho que às vezes a gente está no... O professor Kazu chamou a atenção na fala dele para um movimento que aconteceu na década de 80 e 90 e que faz pouco tempo, mas às vezes a gente perde, né, contato com ele e entra em novas reformas e reformas e reformas
Mas, enfim, algo muito substancial foi feito naquele período e que, enfim, perder aquilo vai ser, não é interessante, né? Então, a ideia de tê-lo presente aqui faz a conexão com esse momento, né? Do ponto de vista de um aluno em 2018, aquilo tudo está no mesmo nível, mas, enfim, houve uma construção até chegar no que vocês têm. Então, ter essa dimensão da construção e da apropriação, da internalização desses resultados que foram suados, né, foram conquistados, acho que é muito importante, e o professor Kazu traz isso tudo, né, na fala dele e na presença. Acho que é legal a gente pensar a partir dessa perspectiva mais complexa, né, e temporal. Obrigado a todos e a todas.